cá estamos nós para mais uma aula sobre teoria de conjunto. Desta vez vamos falar sobre a resolução de problemas usando o diagrama de Venn. Aqui trago o primeiro exemplo. O primeiro exemplo diz o seguinte: numa turma onde se pratica duas modalidades de desporto, 30 alunos praticam futebol, 15 alunos praticam handebol e 5 alunos praticam as duas modalidades. A primeira coisa a fazer aqui é o próprio esqueleto. O esqueleto consiste em escrevermos um retângulo e colocar lá dois círculos que se intersetam. Conforme vocês veem no problema, falamos de futebol, coloco letra F, e handebol também coloco a letra A para representar futebol e handebol. O segredo para preencher o diagrama de Venn é primeiro preenchermos a parte da interseção. No próprio problema, vamos encontrar onde falam das duas modalidades. Então, são 5 que praticam as duas modalidades. Aqui, esta parte podia aparecer do tipo que praticam futebol e handebol. Ou poderiam também dizer praticam ambas as modalidades. Então, primeiro preenche a parte da interseção, é esta que já tenho aqui, o número 5. Já, está errado colocar aqui no futebol 30, porque se colocarmos 30 aqui, vamos ter um total de 35 a praticar em futebol. Para nós podermos colocar o número daqui, precisamos de fazer a diferença. Qual é a diferença? A diferença é 35. Nós já temos aqui 5 que praticam futebol, mas sabemos que no total são 30. Então, para 30 faltam 25, colocamos 25 aqui. E os que praticam handebol estão num total de 15. Se são 15, eu já tenho 5 a praticar handebol. Significa que para 15 faltam 10. Vou colocar 10 aqui. Então, o nosso diagrama, de acordo com os dados que nós temos, é este. Se dissessem, por exemplo, que nesta turma existem 3 que não praticam nem futebol, nem handebol, iríamos colocar aqui esse número 3, fora de futebol e fora de handebol, mas dentro da turma. Este retângulo representa a turma, mas nós não temos esse exemplo por agora. Vamos lá ver o que é que se pede neste problema. A linha A apresenta os dados num diagrama de Venn. Esta é a nossa linha A, os dados já estão no diagrama de Venn. A linha B, quantos alunos existem na turma? Já aqui estão nos pedir o universo. Todos que estão na turma é o nosso universo. Para nós podermos encontrar o nosso universo, temos que somar todos os números que estão dentro do retângulo. Dentro do retângulo temos 25, aqui 25, mais 5, coloco aqui 5, mais 10, está aqui o número 10. Se nós tivéssemos aqui o número daqueles que não praticam nem futebol nem handebol, então íamos colocar aqui também para somarmos. Por agora vamos ter 25, 30 mais 10, 40. Portanto, aqui temos o nosso universo. Este número é o número que tem que ser colocado aqui para completar o nosso diagrama de Venn. Então, temos aqui o número de alunos que existe na turma é 40. Já a linha C diz: quantos alunos praticam somente futebol? Querem saber quantos praticam só futebol ou apenas futebol. Os que praticam apenas futebol ou somente futebol são estes aqui. Estes 25. 25 alunos praticam somente futebol. Mas se a pergunta vier do tipo quantos alunos praticam futebol, tem que estar claro que são 30, porque temos 25 mais 5 praticam futebol. Já os que praticam apenas futebol são 25. Então, este foi o nosso primeiro exemplo. Vamos apresentar aqui o segundo exemplo. No segundo exemplo temos o seguinte: numa escola de 360 alunos, onde as únicas disciplinas lecionadas são português e matemática, 240 gostam de matemática e 180 gostam de português. Aqui também, conforme fizemos no primeiro exemplo, vamos já no segundo exemplo também colocar o nosso esqueleto em um retângulo
o nosso retângulo tem que ter o universo, depois tem que ter o primeiro conjunto e o segundo conjunto. Os dois conjuntos encontram-se aqui. Ok. Este problema fala de português e matemática, então vou colocar P e aqui vou colocar M, significa português e matemática. Os que gostam de português e matemática, ou os que gostam de ambas as disciplinas, ou os que gostam das duas disciplinas, aqui no nosso problema eles não estão, por isso vou colocar X aqui. Nós não sabemos quantos gostam de matemática e português. Mas os que gostam de português, fomos ditos que são 180. 180 gostam de português, então menos X. Menos um número que nós não sabemos. Os que gostam de matemática são 240. E matemática. Matemática são 240. Então, menos um número que nós não sabemos. Ok. O nosso universo, nós fomos dados, porque dizem numa escola de 360 alunos, este é o nosso universo. Estão a dizer que a escola toda tem 360 alunos, então vou colocar aqui, vou colocar 360 alunos. E o nosso diagrama já está pronto, só nos falta agora responder as questões. A linha A, representa os dados num diagrama de Venn. Aqui está o nosso diagrama de Venn, já a nossa linha A. A linha B, determine o número de alunos que gostam de português e matemática. Precisam do valor de X aqui no meio. Aqui. Para nós encontrarmos o valor dos que gostam das duas disciplinas, temos que dizer que o nosso universo é igual a tudo que nós temos dentro do retângulo. No retângulo temos o quê? Temos 180 menos X, é este aqui, mais o X, que é este do meio, mais este aqui é 240 menos X. Conforme vê, temos aqui uma equação. É só questão de resolvermos a equação, teremos o valor de X, que representa o número dos que gostam das duas disciplinas. Resolvendo esta equação, tenho menos x mais x, são termos simétricos. A soma de termos simétricos é igual a zero, portanto, simplificamos. Vamos agrupar termos com variável no primeiro membro. Só temos este x, muda de membro, muda de sinal, fica positivo. No segundo membro, vamos colocar aqueles que não têm variável. 240 mais 180 menos 360. Aqui então temos x é igual a 240 mais 180. Vamos ter 0 aqui. 12, vai 1, 3 mais 1, 4. 420 menos 360. 420 menos 360, que x é igual a 0. 6 para 12, faltam 6, vai 1. 4 menos 3, 1 menos 1, 0. Portanto, x é igual a 60. É o valor dos que gostam das duas disciplinas. É a nossa linha B. É assim como nós encontramos. Dissemos o universo é igual a tudo que está aqui dentro. E depois resolvemos a equação, ficamos com o valor do nosso, dos que gostam das duas disciplinas. Já a linha C pergunta o seguinte: quantos alunos gostam apenas de matemática? Os que gostam apenas de matemática, tal como aconteceu aqui neste exemplo, tínhamos apenas este 25 a gostar apenas de matemática. Aqui também temos que fazer 180 menos X, que são aqueles que gostam das duas disciplinas. Então, vou dizer 180 menos 60. Então, vamos ficar com 120. 120 alunos gostam apenas... Não, aqui são apenas os que gostam de português. Aqui fala-se de português. É português, enganei-me.
mas estou a precisar de matemática. Matemática é esta parte aqui. Os que gostam apenas de matemática são 240 menos x. Então, fazer 240 menos 60. 240 menos 60 vai dar 80. 80 não. 0. 6 para 14 falta 8. Vai 1, 2, menos 1. 180. Então, aqui está. 180 alunos gostam apenas de matemática. Este foi o nosso segundo exemplo. Já aqui no terceiro exemplo, temos este problema, fala sobre porcentagens. Diz o seguinte: numa escola são lidos 2 jornais, A e B. 80% dos alunos lê o jornal A e 60% o jornal B. Sabendo que todo aluno é leitor de pelo menos um dos jornais, representa os dados no diagrama de Venn. Já falamos antes que precisamos, em primeiro lugar, de ter o esqueleto. Este é o esqueleto que representa o diagrama de Venn. Primeiro conjunto, segundo conjunto, o universo. No nosso problema, está-se a falar de 2 jornais, jornal A e jornal B. Então, aqui vou colocar A, aqui vou colocar B. Os que lêem o jornal A e B, nós não temos aqui. Como não temos o número dos que lêem o jornal A e B, vou colocar X aqui no meio. Então, vou procurar saber quantos que lêem o jornal A. A porcentagem dos que lêem o jornal A é de 80%, de acordo com o problema. 80% dos alunos lêem o jornal A. Então, eu vou colocar 80% menos X. Já os que lêem o jornal B, fala-se de 60%, está aqui. 60% o jornal B. Então, vou dizer aqui 60% menos X. E sobre o nosso universo. No problema anterior, nós fomos dados o universo, que era 360. Já aqui neste problema, nós não temos universo, mas como trata-se de porcentagem, sempre temos que colocar 100% aqui, porque essa é a percentagem universal. 100% é a percentagem máxima. Sempre que não formos, que tratarmos de porcentagens, o nosso universo tem que ser 100. Essa é a questão. Então, o que é que se pede aqui no problema? Na linha A, pede-se que a gente represente os dados num diagrama de Venn. Aqui está o diagrama, já está pronto. A linha B, determine a percentagem dos que lê os 2 jornais. Então, aqui querem saber qual é a porcentagem dos que lê os 2 jornais. O valor que em condições normais fica aqui no meio. Já vimos no exemplo anterior, é só dizer que o universo está para tudo que nós temos dentro do diagrama. Temos o que é dentro do diagrama? Temos 80 menos X, 80% menos X, mais X, mais 60% menos X. É tudo que nós tínhamos dentro do diagrama. Portanto, vamos resolver esta equação, tal como no exemplo anterior, temos aqui termos simétricos. A soma de termos simétricos é sempre igual a zero. Zero é neutro na adição. Resolvendo esta equação, termos com x vão passar para o primeiro membro. X muda de membro, muda de operação, portanto fica x positivo igual a 80% mais 60% menos 100%. 100% já aparece com sinal menos porque mudou de membro. Quando muda de membro, muda de operação. Já estes dois mantêm-se positivo porque não mudaram de membro. Estavam no segundo, continuam lá. Então, x é igual a 80 mais 60 é igual a 140. 140% menos 100%. Significa que o valor de x é 40%. Então, esta é a porcentagem dos que
lê os dois jornais, tanto A como B. É a nossa linha B. Queriam saber quantos alunos lê os dois jornais. Já a linha C diz qual é a porcentagem dos que lê somente o jornal B. O jornal B é este. Sabe-se que 60% menos X lê o jornal B. Então, quero saber quantos lê apenas o jornal B. É só fazer 60% menos os que lê os dois jornais. Porque este X representa aqueles que lê os dois jornais. Então, 60% menos 40% vai dar 20%. Então, esta é a nossa resposta. Aqui nós terminamos o nosso problema e espero voltar na próxima com mais lições sobre teoria de conjunto para depois começarmos a falar sobre equações paramétricas, biquadráticas, etc, etc. Estamos na preparação para o exame. Bom dia para todos e até a próxima.